sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática da sexta etapa. Na aula de hoje, vai ser apenas para mim fazer a correção daquela atividade que eu passei na semana anterior e ontem eu dei uma nova oportunidade para aqueles que não tinham entregado, estar entregando, né? Essa atividade, ela não é tão complexa. O que é que eu quero aqui, ó? No exemplo 1, nós vamos escrever as porcentagens na forma de fração com denominador 100. Nós sabemos o quê? Que toda porcentagem, ela nada mais é do que uma fração, e o denominador, aquele número que fica embaixo, é um 100. Então vamos lá. Na letra A é 5%. Como é que eu faço isso? Simples. Coloco o 5 sobre quem? Sobre 100, ok? Só isso. Letra B, eu tenho 33%. Como é que eu coloco? Me digam aí. Certo. Vou colocar 33 sobre 100. Letra C é 23%. Então fica 23 sobre 100. E letra D, 99%. Simples, né, pessoal? Eu coloco 99 sobre 100. Vão conferindo aí o que foi que vocês acertaram, alguma dúvida, algum erro, ok? Assim o exemplo 1 está resolvido, ó. Colocar a fração com denominador 100 é só ir colocando sobre 100, ok? Qualquer porcentagem. Exemplo 2. O exemplo 2 ele já pede o seguinte, ó, nós vamos escrever as porcentagens na forma de um número decimal. Número decimal, só para lembrar, é um númerozinho que tenha uma vírgula, né? Tem uma vírgula, podemos dizer que é isso. Assim, ó, 10%. Como é que eu vou fazer para escrever isso aqui em decimal? Primeiro, eu vou fazer esse passo aqui, ó, ok? Primeiro eu vou colocar como uma fração com denominador 100. Assim, 10% é 10 sobre 100. Para representar isso aqui em decimal, é só fazer essa divisão. 10 dividido por 100. Vocês pegarem aí, calculadora ou fizerem manualmente, vocês vão encontrar 0,1. 35%. Primeiro passo que eu vou fazer, colocar 35, né, sobre 100. E agora, o que é que a gente faz? Apenas divide. 35 dividido por 100, vocês fizerem na calculadora, vocês vão encontrar 0,35, que é número decimal, ok? 51 sobre 100, aliás, 51%, já estou querendo adiantar, né? É 51 sobre 100. Agora vamos dividir, né? 51 dividido por 100 é 0,51. E letra D, 80%, fica como? 80 sobre 100, ok? Quando vocês dividirem, fica 0,8. Nesse exemplo 2, nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que transformar a porcentagem em número decimal. Como foi que eu fiz isso? Primeiro, coloquei como fração com denominador 100, depois dividi, ok? Por último, exemplo 3. Nós vamos escrever as frações abaixo. Ó. Observe que eu tenho frações, vou escrever como porcentagem. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. A mais simples que eu acho é a seguinte, ó. O que é que nós sabemos? Que uma porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100, nós não sabemos disso? Logo, eu tenho 5 sobre 20. Aí eu penso o seguinte, ó, qual é o número que eu multiplicando por 20 vai dar 100? Aí eu penso, 20 vezes 1 é 20, 20 vezes 2 é 40, 20 vezes 3, 60, 20 vezes 4 é 80, 20 vezes 5 é 100.
Assim, eu vou ter que multiplicar esse 20, aliás, por 5. Beleza. Por quê, ó? 5 vezes 20 é 100, ok? Se eu multipliquei embaixo por 5, em cima também eu tenho que multiplicar por 5. Então, 5 vezes 25, aliás, 5 vezes 5 é 25. Logo, 25 sobre 100 é o mesmo que 25%. Entenderam? Como é que nós vamos fazer isso? Procurar um valor que multiplicado pelo denominador dê 100, ok? Letra B, eu tenho 5, aliás, 3 sobre 5. Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 100? É só eu pensar um pouquinho que eu vejo que é o 20. Se eu multiplico por 20 embaixo, tenho que multiplicar por 20 em cima. Assim, ó, 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20 é 100. Logo, 60 sobre 100 é 60 o quê? Por cento, ok? Na letra C, eu tenho um 10 aqui embaixo. Qual é o número que eu multiplico por 10 para dar 100? Qual é? É o próprio 10. 10 vezes 10 é 100, né? Então, eu vou ter que multiplicar tanto aqui embaixo, ó, que nem em cima, 10, né? Então, fica na parte de cima 1 vezes 10, é quanto? É 10. E 10 vezes 10 eu tenho 100. E 10 sobre 100, como é que eu represento como porcentagem? É 10%. Nós vimos aqui, basicamente, três formas de representar a porcentagem. No exemplo 1, representamos como fração, ó, com denominador 100. No exemplo 2, como número decimal. Observe que eu tive que fazer 10 sobre 100 para depois dividir. E no 3, representamos aqui, eu tinha uma fração e representei como porcentagem. Observem que nas três, eu tive que multiplicar por um valor que embaixo dá 100. 20 vezes 5 para dar 100, 5 vezes 20 e 10 vezes 10. O mesmo número que eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Aqui foi 10, aqui foi 5 e aqui foi 20. Quando eu encontro uma fração com denominador 100, esse valor que está em cima vai ser a porcentagem, 25 sobre 100, 25%. 60 sobre 100, 60%. 10 sobre 100, 10%. Ok? Essa aula, basicamente, era só para dar essa devolutiva sobre a atividade que vocês fizeram, que era apenas esses três exemplos. A próxima semana a gente vai ter atividades, ok? Exatamente sobre isso aqui. Então, eu peço que quem ficou com dúvida, quem não conseguiu responder todas corretas, entre em contato pelo WhatsApp, né, pelo PV do WhatsApp, que eu estarei auxiliando nessas dúvidas, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.